No final do século XVI, a Inglaterra vivia um período de grandes explorações e conquistas. O desejo de expandir territórios e acumular riquezas levou aventureiros e colonos a buscarem novas terras do outro lado do Atlântico. Entre esses pioneiros, estava um grupo de cerca de 115 pessoas que decidiu estabelecer uma colônia permanente na costa da Carolina do Norte, um território desconhecido e selvagem. Liderados por John White, os colonos partiam com a esperança de construir uma nova vida, livres das guerras e da fome que assolavam a Europa. Eles trouxeram ferramentas, sementes, suprimentos até planos de desenvolver relações comerciais com povos indígenas locais. Mas o que parecia um sonho promissor rapidamente se transformaria em um enigma que atravessaria séculos. Em 1587, a colônia de Roanoke estava instalada e parecia florescer. As construções iniciais foram erguidas e os colonos começaram a cultivar a terra. Entretanto, a vida naquela região não era simples. O clima imprevisível, os animais desconhecidos e o contato delicado com tribos locais geravam tensão constante. John White, líder da expedição, teve que retornar à Inglaterra pouco tempo depois para buscar mais suprimentos, prometendo um retorno rápido. Mas o que deveria ser uma viagem de poucos meses se transformou em anos de espera. A Inglaterra enfrentava conflitos políticos e guerras, e apenas em 1590 White conseguiu retornar à colônia, apenas para encontrar um cenário que nenhum homem poderia prever. Ao chegar a Roanoke, White se deparou com uma cena silenciosa e assustadora. A aldeia estava vazia, casas intactas, ferramentas e objetos pessoais espalhados, mas nenhum sinal de vida humana. Não havia corpos, nem evidências de luta. O lugar parecia ter sido abandonado às pressas, mas sem a pressa típica de um abandono forçado. O silêncio era absoluto, e a floresta ao redor parecia engolir o que restava da colônia. Na única árvore próxima à vila, White encontrou uma palavra esculpida: Croar. Nenhuma explicação acompanhava a inscrição. A curiosidade e o medo se misturavam em sua mente, mas o tempo não dava respostas, apenas aumentava o mistério que cercava aqueles desaparecimentos. Historiadores tentaram reconstruir os acontecimentos usando documentos da época, relatos de exploradores e evidências arqueológicas. Algumas teorias sugerem que os colonos foram assimilados por tribos indígenas próximas, aceitando novos modos de vida. Outras hipóteses falam em epidemias, fome extrema ou ataques desconhecidos que forçaram a população a fugir. Uma explicação ainda mais perturbadora envolve a possibilidade de que fenômenos sobrenaturais ou forças além da compreensão humana tenham intervindo, transportando os colonos para um destino misterioso. Cada teoria deixa lacunas, cada evidência levantada provoca mais perguntas do que respostas, e a verdade parece se dissolver na bruma da história. O que realmente aconteceu em Roanoke continua sendo um dos maiores enigmas da colonização americana. O desaparecimento repentino e completo de homens, mulheres e crianças, sem qualquer rastro de violência ou destruição, desafia qualquer explicação lógica. Ao longo dos séculos, exploradores e arqueólogos continuaram a buscar sinais da colônia perdida, escavando locais próximos, examinando utensílios e estudando relatos indígenas. Nada ofereceu uma conclusão definitiva. A única pista concreta, Croatoan, permanece um símbolo de mistério, uma mensagem críptica que nunca revelou seu verdadeiro significado. Este caso transformou Roanoke em sinônimo de desaparecimento inexplicável, inspirando teorias de tudo, desde sobrevivência indígena até fenômenos paranormais. Mesmo nos dias atuais, o desaparecimento de Roanoke desperta fascínio e medo. Pesquisadores continuam intrigados com a falta de evidências de violência, a aparente ordem nos pertences deixados para trás e a mensagem enigmática que nunca foi decifrada completamente. Para muitos, Roanoke é uma lembrança de que a história guarda mistérios que desafiam a lógica e que, às vezes, seres humanos podem simplesmente desaparecer sem deixar rastros,
como se tivessem sido engolidos pelo tempo ou pela própria natureza. O silêncio que paira sobre a colônia perdida ecoa como um aviso. Nem todos os desaparecimentos têm explicações, e algumas histórias permanecem envoltas em sombras para sempre. No dia 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, transportando 239 pessoas a bordo. Inicialmente, tudo parecia normal. Passageiros embarcando, pilotos cumprimentando a tripulação, motores ligando e o avião subindo suavemente pelos céus. Mas algumas horas depois, a comunicação entre a aeronave e o controle aéreo começou a falhar. Primeiramente, ocorreram pequenas interrupções nos sinais de radar que foram rapidamente ignoradas como problemas técnicos. Entretanto, em pouco tempo, o avião desapareceu completamente das telas de radar civis e militares, sem qualquer mensagem de emergência ou explicação plausível. O desaparecimento do MH370 rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios da aviação moderna. Autoridades de vários países iniciaram buscas massivas sobre o Oceano Índico, utilizando satélites, navios e aeronaves, mas por meses nada de concreto foi encontrado. Destroços flutuantes foram eventualmente localizados, mas não foram suficientes para reconstruir a trajetória completa do avião. Especialistas levantaram hipóteses de falhas mecânicas, sequestros, atos terroristas até suicídio do piloto, mas nenhuma teoria conseguiu explicar todos os detalhes, deixando familiares, investigadores e o mundo inteiro em estado de perplexidade e ansiedade. O que torna este desaparecimento ainda mais intrigante é a precisão com que o MH370 parece ter desaparecido sem deixar rastros. Apesar da tecnologia moderna de rastreamento por satélite e radar, o avião desapareceu em uma vasta região do oceano, onde as condições climáticas e a profundidade das águas dificultaram a localização. Nenhum pedido de socorro foi registrado. Nenhum sinal de fogo, explosão ou pane estrutural foi detectado nos últimos minutos de comunicação. A ausência de evidências palpáveis fez com que surgissem teorias envolvendo manipulação tecnológica, interferência militar e até experiências secretas com teletransporte ou controle remoto de aeronaves. Para os familiares das vítimas, cada nova notícia representava um misto de esperança e desespero. Documentários, livros e reportagens tentavam reconstruir os últimos momentos do voo, analisando dados de radar, padrões de voo e comportamento psicológico da tripulação. Mas as lacunas eram enormes. O avião poderia ter mudado de rota intencionalmente. Um sequestro silencioso teria sido possível sem que ninguém notasse. Ou teria sido uma simples tragédia causada por uma sequência de eventos improváveis. Nenhuma dessas respostas satisfazia por completo. A ausência de um corpo, de sinais de destroços em áreas específicas, ou qualquer comunicação final, transformou o MH370 em um verdadeiro enigma global. O desaparecimento do voo MH370 também gerou debate sobre segurança da aviação e protocolos de rastreamento. Teóricos da conspiração sugeriram que governos estavam escondendo informações, que o avião poderia ter sido desviado para fins secretos ou que até mesmo alguma tecnologia experimental estava envolvida. Especialistas em aviação questionaram a capacidade de rastreamento internacional e a confiabilidade das informações fornecidas pela Malaysia Airlines. Entre cientistas, investigadores e curiosos, o caso tornou-se um estudo de mistérios modernos, provando que, mesmo no século XXI, grandes enigmas ainda podem surgir e desaparecimentos inexplicáveis continuam a desafiar a lógica humana. Mesmo 9 anos após o incidente, o MH370 permanece oficialmente desaparecido, com apenas destroços esparsos encontrados em ilhas do Oceano Índico. Nenhum relato conclusivo explica por que o avião mudou sua rota, quem poderia estar envolvido ou como 239 vidas desapareceram sem deixar vestígios claros. O caso tornou-se símbolo de mistérios modernos, lembrando que, por mais avançada que seja a tecnologia, o desconhecido ainda pode surpreender e aterrorizar.
O desaparecimento do MH370 nos força a confrontar a própria vulnerabilidade diante do imponderável e a aceitar que nem todos os enigmas podem ser resolvidos, deixando uma sensação de inquietação que permanece viva em cada relato sobre esta tragédia. Em fevereiro de 2013, o mundo ficou chocado com a história de Elisa Lam, uma jovem canadense de 21 anos, estudante e viajante frequente, que desapareceu misteriosamente enquanto se hospedava no Hotel Cecil, em Los Angeles. O hotel já tinha fama de histórias sinistras e tragédias inexplicáveis, incluindo suicídios e crimes violentos, mas ninguém poderia imaginar que um desaparecimento aparentemente comum se transformaria em um dos casos mais bizarros dos últimos tempos. Elisa havia sido vista pela última vez no dia 31 de janeiro, e sua ausência logo despertou preocupação entre amigos e familiares, que iniciaram buscas desesperadas. O desaparecimento de Elisa se tornou ainda mais estranho quando a polícia liberou as imagens das câmeras de segurança do elevador do hotel. No vídeo, a jovem aparece agindo de forma incomum. Ela pressiona diversos botões do elevador, entra e sai repetidamente, olha para os cantos como se estivesse falando com alguém invisível e finalmente some da visão da câmera de maneira inexplicável. O vídeo viralizou rapidamente, gerando teorias que iam desde comportamento psicótico até a presença de forças sobrenaturais. Especialistas em comportamento humano analisaram os movimentos de Elisa, mas nada explicava com clareza sua confusão e estranheza naquele momento. Dias depois, o corpo de Elisa Lam foi encontrado dentro de um tanque de água no terraço do hotel, um local de difícil acesso, sem sinais de violência aparente. O fato de o corpo ter sido descoberto dentro do sistema de água do próprio hotel aumentou o mistério. Como uma jovem de estatura média conseguiu acessar o tanque sem ser vista? E por que ninguém ouviu ruídos ou gritos? O exame toxicológico revelou pequenas quantidades de medicamentos, mas nada que explicasse o comportamento estranho exibido no vídeo. A situação se tornou ainda mais perturbadora devido à fama do Hotel Cecil, que acumulava histórias de suicídios, assassinatos e desaparecimentos, tornando o caso de Elisa Lam uma narrativa assustadoramente enigmática. Entre as teorias levantadas, algumas sugeriam suicídio, alegando que a jovem poderia ter se desorientado e perdido o equilíbrio, caindo acidentalmente no tanque de água. Outras especulavam que forças externas ou criminosos poderiam ter manipulado a situação para encobrir algo mais sombrio. Teóricos do paranormal sugeriram a interferência de entidades sobrenaturais, baseando-se no comportamento bizarro no elevador e na dificuldade quase impossível de acesso ao local onde o corpo foi encontrado. Cada hipótese deixava mais perguntas do que respostas, e a verdade parecia se dissolver entre mistérios técnicos, psicológicos e sobrenaturais, mantendo o caso de Elisa Lam entre os mais discutidos do mundo. O desaparecimento e morte de Elisa Lam provocaram repercussão internacional, gerando documentários, podcasts e debates online em que tentavam entender cada detalhe do caso. A combinação entre o vídeo intrigante, a localização inacessível do corpo e o histórico do hotel criou uma narrativa que fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Pesquisadores e curiosos examinaram as plantas do hotel, questionaram a segurança, investigaram o comportamento da jovem e até reconstituíram movimentos possíveis dentro do tanque, mas nenhuma explicação conseguiu ser totalmente satisfatória. O mistério de Elisa Lam tornou-se um estudo de comportamento humano, circunstâncias inacreditáveis e o medo do inexplicável. Até hoje, o caso de Elisa Lam permanece cercado de teorias e especulações. A jovem desapareceu sem sinais de violência, foi encontrada em um local quase inacessível e deixou para trás apenas um vídeo que desafia explicações lógicas. O Hotel Cecil continuou com sua reputação sombria, e a história de Elisa se tornou símbolo de como desaparecimentos podem ser simultaneamente banais e aterrorizantes, lembrando que, às vezes, a realidade é mais estranha e inexplicável do que qualquer ficção. Cada detalhe do caso provoca inquietação e fascínio, deixando claro que alguns mistérios simplesmente não têm respostas definitivas. Em 21 de outubro de 1978,
O jovem piloto australiano Frederic Valentichi decolou em seu pequeno avião Cessna 182 litros em direção à Ilha King, na Austrália. Valentichi era experiente e conhecia bem a região, mas naquela tarde algo extraordinário e inexplicável aconteceu. Durante o voo, ele entrou em contato com o controle de tráfego aéreo relatando que estava sendo seguido por uma aeronave desconhecida. A descrição do piloto era clara. A nave tinha luzes verdes e metálicas, se movia de maneira errática e parecia superior em velocidade e manobrabilidade. O tom de voz de Valentichi demonstrava confusão e crescente apreensão. Os controladores de tráfego aéreo tentaram instruí-lo a manter a calma e registrar as coordenadas de sua posição, mas as respostas de Valentichi se tornaram cada vez mais estranhas. Ele relatava movimentos circulares da misteriosa aeronave e sons metálicos que vinham de sua direção. A conversa final registrada nos rádios foi interrompida abruptamente, sem que o piloto completasse a frase. O avião simplesmente desapareceu do radar, e apesar de buscas intensas posteriores, nenhum destroço foi encontrado. O desaparecimento de Frederic Valentichi permanece até hoje envolto em mistério, e muitos questionam se ele foi vítima de um acidente, de um sequestro ou de algo ainda mais extraordinário. O caso ganhou notoriedade não apenas pelo desaparecimento em si, mas também pelas circunstâncias incomuns envolvendo objetos voadores não identificados. Especialistas em aviação e ufologia estudaram os relatos, analisaram os registros meteorológicos e entrevistas com controladores de tráfego. Nada conseguiu explicar de maneira convincente as luzes descritas, a velocidade observada e a súbita interrupção da comunicação. Alguns argumentam que Valentichi poderia ter confundido estrelas ou outros aviões com fenômenos estranhos, mas a precisão e o nervosismo de um piloto treinado tornam essas explicações insuficientes. Teorias alternativas sugerem que o jovem piloto foi abduzido por seres extraterrestres. O relato das luzes verdes, o comportamento incomum da aeronave misteriosa e a sensação de perseguição são elementos que se encaixam em inúmeros relatos de encontros alienígenas. Outros acreditam que um fenômeno atmosférico desconhecido poderia ter interferido nos sistemas de navegação, levando a uma perda de controle fatal. Porém, a ausência de destroços ou corpos reforça a sensação de que algo totalmente incomum ocorreu, algo que desafia explicações convencionais de acidentes aéreos. A família de Valentichi, investigadores e ufólogos continuam intrigados com o caso. Diversos documentários, livros e artigos abordaram o desaparecimento, discutindo cada detalhe da comunicação final, cada observação feita pelo piloto, cada falha aparente na investigação oficial. O fato de nenhum vestígio físico ter sido encontrado transformou a história em lenda e referência em casos de desaparecimento, desenvolvendo possíveis contatos com OVNIs. Para muitos, a narrativa de Frederic Valentichi é mais do que um mistério aéreo. É um alerta sobre o desconhecido, lembrando que nem todos os desaparecimentos podem ser explicados com ciência ou lógica. Hoje, mais de 4 décadas depois, o desaparecimento de Frederic Valentichi continua sendo um dos casos mais bizarros da história da aviação. As gravações de rádio, o desaparecimento sem vestígios e a descrição de uma nave misteriosa desafiam explicações racionais e estimulam teorias que vão do acidente à abdução alienígena. O enigma permanece aberto, lembrando que, mesmo com tecnologia avançada, o desconhecido ainda pode surpreender e amedrontar. Cada nova análise, cada nova teoria reforça o mistério, tornando Valentichi um símbolo eterno dos desaparecimentos inexplicáveis que desafiam toda a lógica humana. No sopé do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta densa e silenciosa conhecida como Aokigahara, ou a Floresta dos Suicídios. Durante décadas, o local se tornou tristemente famoso pelo número de desaparecimentos e mortes misteriosas que ocorrem entre suas árvores espessas. Apesar de ser um lugar de beleza natural, a floresta é cercada de lendas, incluindo histórias de espíritos vingativos e entidades que fazem viajantes se perderem. Todos os anos, dezenas de pessoas desaparecem sem deixar vestígios, e muitas vezes seus corpos só são encontrados semanas ou meses depois,
quando a vegetação já os absorveu quase completamente. O que torna Aokigahara particularmente aterrorizante é sua geografia. O terreno irregular e o solo fértil, formado por lava vulcânica antiga, bloqueia sinais de GPS e distorce sós. Aqueles que entram na floresta muitas vezes relatam uma sensação de desorientação, como se as árvores manipulassem o caminho de volta. Histórias de turistas que entram e nunca mais retornam reforçam a aura de mistério. Pesquisadores e socorristas relatam que até mesmo pessoas experientes em caminhadas podem desaparecer inexplicavelmente. Em muitos casos, objetos pessoais permanecem espalhados, mas sem qualquer sinal da pessoa desaparecida. Além do terreno traiçoeiro, Aokigahara carrega uma história sombria ligada a antigos rituais japoneses de suicídio. Durante séculos, acredita-se que pessoas que perdiam a esperança ou eram rejeitadas socialmente se dirigiam à floresta para desaparecer sem perturbar suas famílias. Esse contexto histórico alimenta as lendas de espíritos errantes, chamados Irei, que, segundo a crença local, poderiam levar visitantes a se perderem ou a repetirem os atos dos que desapareceram antes deles. Para quem acredita nessas tradições, entrar na floresta sem propósito ou preparação é extremamente perigoso, pois o ambiente seria capaz de induzir a confusão mental e ao desespero. Casos documentados de desaparecimentos em Aokigahara são muitos e variados. Um exemplo notório envolveu um grupo de estudantes japoneses que decidiu explorar a floresta em uma excursão escolar. Eles desapareceram sem deixar vestígios, e meses depois apenas mochilas e objetos pessoais foram encontrados, sem qualquer sinal dos jovens. Outras histórias relatam caminhantes que se afastaram do caminho principal e nunca mais retornaram, ou turistas estrangeiros que foram encontrados após semanas, completamente desorientados, sem lembrar como chegaram até determinado ponto. A floresta parecia absorver aqueles que se aventuravam por suas trilhas densas, transformando-os em parte do mistério. Investigações modernas tentam entender os desaparecimentos sob a perspectiva da ciência. Socorristas analisam padrões de entrada e saída da floresta, condições climáticas, risco de desorientação e efeitos psicológicos do isolamento. No entanto, nenhuma explicação científica consegue justificar todos os casos. A sensação de ser observado, a estranha quietude da floresta, o comportamento inesperado de alguns desaparecidos e a falta de rastros consistentes tornam o local um enigma persistente. Para muitos, Aokigahara simboliza o limite entre a realidade e o inexplicável, lembrando que, mesmo em um mundo altamente monitorado, o desconhecido ainda pode engolir pessoas inteiras sem deixar pistas claras. Hoje, Aokigahara continua sendo estudada e monitorada, mas o número de desaparecimentos permanece elevado. A floresta combina história, mitologia e geografia de maneira única, criando um cenário perfeito para mistérios sem solução. Cada caso registrado, cada objeto encontrado, cada relato de desorientação reforça a sensação de que Aokigahara não é apenas uma floresta física, mas um lugar onde o tempo e o espaço parecem dobrar-se, tornando impossível compreender completamente o que acontece ali. Para aqueles que ouvem essas histórias, a floresta serve como um lembrete sombrio de que certos desaparecimentos não têm explicações e que o medo do desconhecido pode ser tão real quanto qualquer ameaça física. Em 2014, Lars Mita, um jovem alemão de 28 anos, desapareceu de forma repentina e misteriosa enquanto estava de férias na Bulgária. O que começou como uma viagem comum rapidamente se transformou em um caso bizarro que chocaria o mundo. Lars havia sofrido uma pequena briga em um estádio local, resultando em uma lesão no ouvido que o deixou temporariamente incapaz de voar de volta para casa. Após receber atendimento médico, ele foi para o aeroporto de Varna para pegar seu voo. Mas algo inexplicável aconteceu. Lars começou a agir de forma estranha, paranoica e desesperada, como se estivesse sendo seguido. Testemunhas relataram que Mita parecia completamente confuso, olhando constantemente ao redor, falando sozinho e evitando qualquer contato humano. Um vídeo de segurança do aeroporto, que se tornou viral,
mostra Lars correndo pelos terminais, saltando sobre cercas e fugindo em direção a áreas abertas, sem explicar sua ação. Ele parecia possuir um medo irracional e intenso, como se uma ameaça invisível estivesse prestes a capturá-lo. Esse comportamento desconcertante fez com que funcionários do aeroporto e passageiros observassem a cena com espanto e preocupação, sem compreender a origem de sua angústia. Após desaparecer do terminal, Lars nunca mais foi visto. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma bagagem foi recuperada e sua família não recebeu qualquer comunicação. O desaparecimento de Mitham é particularmente perturbador devido ao seu estado psicológico aparente, que sugeria paranoia extrema. Algumas teorias sugerem que ele poderia ter sofrido de uma crise mental repentina desencadeada pela lesão ou pelo estresse da viagem, mas o comportamento observado ultrapassa qualquer padrão comum de desorientação. Para especialistas, a situação representa um enigma psicológico, geográfico e social que permanece sem solução até hoje. O caso de Lars Mitham gerou diversas teorias. Alguns acreditam que ele foi vítima de um sequestro, talvez ligado a disputas locais ou atividades criminosas, enquanto outros defendem a hipótese de que ele se perdeu em regiões próximas ao aeroporto, vagando sem rumo. Teóricos mais radicais sugerem até interferência de forças sobrenaturais, baseando-se no vídeo do aeroporto e na súbita transformação de um jovem saudável em alguém desesperado e irracional. O fato de que nenhum vestígio físico foi encontrado até hoje alimenta essas especulações. Se mantém o caso entre os mais misteriosos do século XXI. Investigadores e familiares continuam intrigados com a ausência de pistas concretas. Lars Mitham tornou-se um símbolo do desaparecimento moderno. A combinação de tecnologia, vídeos virais e investigação internacional não foi suficiente para resolver o mistério. Cada análise do vídeo, cada testemunho, cada tentativa de reconstrução dos últimos momentos antes do desaparecimento apenas reforçam a sensação de que o jovem se evaporou no mundo real, sem deixar rastros, como se tivesse sido engolido pelo próprio espaço ou por uma força invisível. Hoje, o caso de Lars Mitham permanece aberto, rodeado de especulações, teorias e fascínio global. Sua história é um lembrete de que desaparecimentos podem ocorrer de formas que desafiam toda lógica, misturando fatores psicológicos, geográficos e circunstâncias inexplicáveis. O desaparecimento de Lars não apenas chocou sua família e amigos, mas também intrigou o mundo, lembrando que algumas histórias reais de desaparecimento são mais assustadoras e misteriosas do que qualquer ficção. Para aqueles que assistem ou pesquisam sobre o caso, a sensação é clara. O desconhecido ainda possui formas de engolir vidas inteiras sem deixar respostas, deixando apenas medo, perguntas e mistério. Em 3 de dezembro de 1926, a famosa escritora britânica Agatha Christie desapareceu misteriosamente, provocando uma das maiores buscas de desaparecidos do século XX. Na época, Christie já era reconhecida mundialmente por suas histórias de mistério e detetive, especialmente as aventuras de Hercule Poirot e Miss Marple. Mas, ironicamente, a própria escritora se tornou protagonista de um mistério que confundiu a polícia, a imprensa e seus fãs. No dia de seu desaparecimento, Agatha deixou sua casa sem aviso. Seu carro foi encontrado abandonado com pertences pessoais dentro, incluindo roupas e documentos, mas nenhum sinal dela ou de seu paradeiro. O desaparecimento de Christie gerou pânico e especulações. Milhares de voluntários se uniram às autoridades em buscas que se estenderam por toda a região de Surrey e arredores. Cartazes foram espalhados, jornais publicaram seu retrato e a polícia investigou possíveis pistas, incluindo rumores de sequestro, acidentes e até suicídio. A família da escritora estava desesperada. O público ficou fascinado com a situação, já que uma autora de livros de mistério agora se encontrava no centro de um mistério real, totalmente inexplicável. Após 11 dias desaparecida, Christie foi encontrada em um hotel em Harrogate, registrada sob um nome falso e sem qualquer memória de como havia chegado até lá. Quando questionada, ela alegou não se lembrar de nada, criando mais perguntas do que respostas.
Psicólogos e historiadores sugerem que ela pode ter sofrido um episódio de amnésia dissociativa, desencadeado pelo estresse de problemas pessoais, incluindo o recente término de seu casamento. No entanto, o comportamento dela antes e depois do desaparecimento, combinado com sua escolha de não revelar detalhes, manteve o mistério em torno de seu sumiço. O caso de Agatha Christie fascinou não apenas pela sua fama, mas pelo contexto psicológico e social. O desaparecimento de uma pessoa pública de grande renome, que escreveu sobre crimes e mistérios, despertou debate sobre amnésia, identidade e a mente humana diante de traumas emocionais. Alguns especulam que Christie planejou o desaparecimento como um experimento psicológico pessoal ou como um gesto simbólico contra pressões sociais, enquanto outros defendem a tese de que a memória realmente falhou devido a um colapso mental. Nenhuma explicação foi definitiva, e o episódio permaneceu envolto em estranheza e curiosidade. A repercussão do desaparecimento de Christie é impressionante. Jornais da época noticiaram o caso mundialmente. Historiadores continuam estudando o episódio como exemplo de fenômeno psicológico, mistério e comportamento humano incompreendido. O fato de que alguém capaz de criar intrincadas tramas de assassinato e suspense tenha se perdido da própria vida real, sem deixar pistas, alimenta a imaginação e o fascínio. Para o público, o desaparecimento de Christie tornou-se um mistério real que rivaliza com os enredos de seus livros, onde o inesperado e o inexplicável se encontram. Até hoje, o desaparecimento de Agatha Christie é lembrado como um dos casos mais bizarros da história moderna. Sua ausência temporária, a amnésia relatada e a escolha de permanecer silenciosa sobre o ocorrido transformaram o episódio pessoal em um enigma público. Para aqueles que estudam desaparecimentos, o caso reforça que nem todos os sumiços podem ser explicados racionalmente e que a mente humana, sob pressão, pode criar situações tão misteriosas quanto qualquer trama de ficção. A história de Agatha Christie permanece como um lembrete de que, às vezes, a própria vida real pode ser mais surpreendente e misteriosa do que a ficção. Ao longo das últimas décadas, centenas de pessoas desapareceram misteriosamente em regiões remotas de florestas e montanhas na América do Norte, especialmente nos parques nacionais dos Estados Unidos e Canadá. Entre esses casos, muitos foram documentados pelo investigador David Paulides, que chamou a atenção para padrões recorrentes, desaparecimentos de indivíduos saudáveis, muitas vezes caminhantes experientes, sem sinais de luta, corpos ou destroços. O que mais intriga é a frequência com que as vítimas somem sem deixar rastros, como se o próprio ambiente as engolisse. Um exemplo clássico envolve um viajante solitário, que em uma trilha de montanha, desapareceu sem deixar vestígios. A área era conhecida por trilhas perigosas, mas nada que justificasse a falta de rastros. Equipamentos pessoais, mochilas e sapatos foram encontrados em locais próximos, mas sem qualquer sinal da vítima. O desaparecimento ocorreu em condições meteorológicas normais, em terreno que havia sido percorrido por outros exploradores sem incidentes, aumentando o mistério e a estranheza do caso. A polícia e os serviços de resgate analisaram a região com cães farejadores, drones e equipes especializadas, mas nada conseguiu revelar pistas concretas. A ausência de pegadas ou sinais de queda torna o caso ainda mais bizarro, sugerindo que o desaparecido pode ter simplesmente desaparecido no ar. Paulides observou que muitos desaparecimentos compartilham características semelhantes: vítimas deixadas em áreas remotas, ausência de sinais de luta ou acidente, e algumas vezes encontradas semanas ou meses depois em locais inusitados, sem explicação lógica de como chegaram lá. Entre as teorias levantadas estão abduções por seres desconhecidos, fenômenos paranormais relacionados ao terreno, ou até buracos temporais ou dimensionalmente instáveis nas regiões montanhosas. Especialistas em sobrevivência destacam que, embora acidentes possam acontecer, a consistência e a repetição desses desaparecimentos em áreas específicas, sem padrões claros de queda ou ataque, desafiam explicações racionais. Alguns relatos de testemunhas mencionam sons estranhos, luzes inexplicáveis ou sensação de ser observado antes da pessoa sumir, adicionando um elemento psicológico ao mistério físico.
O caso do viajante solitário é apenas um entre centenas, mas se tornou emblemático para pesquisadores e curiosos que estudam o chamado mistério das Montanhas Perdidas. Paulides e outros investigadores compilam registros e padrões que sugerem que essas regiões podem ter propriedades desconhecidas que interferem na percepção humana ou na própria física do ambiente. Para famílias e amigos, a falta de respostas é devastadora, e para estudiosos, é um lembrete de que o mundo ainda guarda áreas onde o desaparecimento humano ocorre sem explicação plausível, provocando medo e fascínio simultaneamente. Hoje, o mistério continua sem solução. O desaparecimento do viajante solitário e de tantos outros em parques e montanhas permanece como um enigma moderno, lembrando que nem todos os sumiços seguem padrões conhecidos. A combinação de terreno isolado, fenômenos inexplicáveis e a ausência de rastros tangíveis criam uma sensação de que o mundo ainda possui lugares onde pessoas podem simplesmente desaparecer. Este relato reforça a ideia de que, mesmo com tecnologia avançada e investigação detalhada, há limites para o que podemos compreender, e que o desconhecido ainda é capaz de desafiar a lógica humana de forma aterrorizante. No inverno de 1930, David H. Buffy, um comerciante de peles canadense, chegou à pequena vila inuit de Anjikone, localizada nas regiões remotas do norte do Canadá. A aldeia, composta por várias cabanas espalhadas na neve, deveria estar habitada pelos moradores locais. No entanto, ao se aproximar, Buffy encontrou uma cena que desafia qualquer explicação. Toda a população havia desaparecido, deixando para trás apenas pertences, alimentos preparados e até animais amarrados, como se todos tivessem simplesmente evaporado em questão de horas. O choque de Buffy foi imediato. Não havia sinais de luta, violência ou incêndio, apenas o silêncio absoluto da aldeia congelada. Os cães estavam amarrados, fogueiras acesas, comidas ainda na panela, e objetos pessoais como roupas e utensílios deixados intactos. Era como se os moradores tivessem planejado desaparecer instantaneamente, sem deixar qualquer rastro humano. Buffy relatou que o ambiente parecia sobrenatural, que o ar frio carregava uma sensação de vazio e abandono que o deixou profundamente perturbado. Buffy rapidamente contatou autoridades locais e enviaram uma equipe de investigação. Eles percorreram a região em busca de pistas, mas nada foi encontrado, nenhum vestígio de pessoas, nenhum caminho de fuga, nenhum rastro de sobreviventes. O lago próximo, Anjikone, não mostrava sinais de afogamento, e os animais domésticos continuavam presos, sem ninguém para alimentá-los. Testemunhas posteriores, viajantes e exploradores confirmaram que o local permanecia desolado, reforçando a sensação de que algo inexplicável havia ocorrido. Teorias surgiram rapidamente. Algumas sugeriam que uma tribo rival poderia ter sequestrado os moradores, mas a logística do desaparecimento parecia impossível. Outros levantaram a hipótese de fenômenos naturais, como ventos fortes ou avalanches, mas nada explicaria o sumiço simultâneo de todos. Pesquisadores mais ousados sugeriram abduções em massa, envolvendo tecnologia desconhecida ou até fenômenos paranormais. Cada tentativa de explicar o desaparecimento deixava mais perguntas do que respostas, tornando Anjikone um símbolo de mistério absoluto no norte do Canadá. Ao longo dos anos, o caso de Anjikone inspirou livros, documentários e reportagens investigativas, tornando-se uma lenda urbana real. As histórias enfatizam não apenas o desaparecimento em si, mas também o impacto psicológico de se deparar com uma aldeia inteira vazia, como se o tempo tivesse congelado e os habitantes tivessem sido removidos do mundo de forma sobrenatural. Buffy relatou que a sensação de vazio e estranheza permaneceu com ele por toda a vida, reforçando o caráter bizarro do desaparecimento. Até hoje, o mistério de Anjikone permanece sem solução definitiva. Nenhuma teoria científica, criminosa ou sobrenatural consegue explicar totalmente como uma comunidade inteira desapareceu de forma tão completa e silenciosa. Este caso é lembrado como um dos desaparecimentos mais bizarros da história, uma prova de que, em certos lugares remotos e isolados,
A realidade pode ultrapassar qualquer narrativa de ficção. A aldeia vazia e o silêncio gelado continuam a provocar fascínio, medo e perguntas que nunca receberam respostas, mantendo o Angicone no panteão dos mistérios inexplicáveis do mundo. Em 7 de dezembro de 1872, o navio mercante americano Mary Celeste foi encontrado à deriva no Atlântico Norte, perto das Ilhas Açores, sem qualquer sinal de tripulação. A embarcação estava intacta, suas velas parcialmente içadas, cargas de mercadoria preservada e objetos pessoais deixados em ordem. Não havia sinais de violência, incêndio ou colisão. O capitão Benjamin Briggs, sua família e os 8 membros da tripulação simplesmente desapareceram, deixando o navio aparentemente abandonado de forma misteriosa, sem qualquer pista do que poderia tê-los levado a sair. O cenário a bordo era desconcertante. Mantimentos, roupas e pertences pessoais ainda estavam no local, incluindo cartas, mapas e até uma quantia de dinheiro. As condições do navio não indicavam perigo imediato que justificasse uma evacuação repentina. As velas estavam parcialmente içadas e os equipamentos funcionavam normalmente, sugerindo que os ocupantes haviam deixado a embarcação de forma planejada, embora ninguém soubesse para onde ou porquê. O mistério chamou a atenção internacional e se tornou um dos desaparecimentos mais intrigantes da história marítima. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas. Alguns sugeriram que uma onda gigante poderia ter forçado a tripulação a abandonar o navio temporariamente, mas isso não explicaria por que todos desapareceram sem deixar vestígios. Outros especularam que piratas ou inimigos poderiam ter abordado o navio, mas não havia sinais de luta ou saque. Hipóteses mais modernas incluem fenômenos naturais raros, como liberação de gases do cargueiro que teriam intoxicado a tripulação, levando-a a saltar ao mar. No entanto, nenhuma dessas explicações consegue cobrir todos os detalhes do caso. A falta de pistas concretas levou a teorias ainda mais fantásticas, incluindo abduções sobrenaturais e intervenções inexplicáveis. Escritores e historiadores levantaram hipóteses de que o navio teria sido alvo de forças desconhecidas, criando uma narrativa de desaparecimento completo e instantâneo. O fato de que o Mary Celeste permaneceu navegável, com cargas e pertences intactos, reforça a sensação de que algo extraordinário aconteceu, algo que transcende explicações racionais e desafia qualquer compreensão humana. O caso do Mary Celeste continua a inspirar livros, documentários e estudos acadêmicos. O navio abandonado tornou-se sinônimo de mistério, representando os perigos desconhecidos do mar e a vulnerabilidade humana diante do desconhecido. Cada detalhe, desde a manutenção do navio até o desaparecimento completo da tripulação, reforça o enigma. Um navio pode permanecer intacto e navegável enquanto suas pessoas somem sem deixar rastro. Para estudiosos de mistérios históricos, o Mary Celeste simboliza o ápice do desaparecimento inexplicável em um contexto natural e social conhecido, mas que ainda assim desafia qualquer explicação. Mesmo depois de mais de um século, o desaparecimento do Mary Celeste permanece sem solução definitiva. Nenhuma evidência conclusiva explica para onde foram o capitão Briggs, sua família e os tripulantes. O navio intacto, os pertences preservados e a ausência completa de rastros humanos transformaram o caso em lenda. Este desaparecimento é lembrado como um dos mais bizarros da história, deixando uma sensação de inquietação. O mundo, às vezes, pode engolir vidas inteiras de forma misteriosa, deixando apenas perguntas, teorias e o eterno fascínio pelo inexplicável. Um grupo de turistas estrangeiros que buscavam um refúgio tranquilo no litoral brasileiro. Eram 6 amigos vindos da Europa, todos apaixonados por viagens e com o objetivo de registrar cada detalhe para um canal de vlogs que mantinham juntos. O anúncio da casa dizia em inglês: The Perfect Beach House for Unforgettable Memories. Ao desembarcarem, ficaram encantados com a fachada antiga, mas bem preservada, e com a proximidade do mar. No entanto, logo no primeiro instante em que cruzaram a porta, cada um deles teve uma sensação estranha.
Uma mudança brusca de temperatura, um arrepio na espinha, um sussurro em uma língua que nenhum conseguiu identificar. Riram nervosamente, atribuindo à imaginação, e seguiram para os quartos. Mal sabiam que cada passo dentro daquela mansão os aproximava de uma armadilha que já esperava por eles. Mas as filmagens mostravam algo que não viram a olho nu. Sombras se movendo pelas paredes, vultos refletidos nos espelhos e portas se fechando sozinhas atrás deles. Um dos turistas, chamado Eric, ao revisar os primeiros takes, percebeu uma figura entre eles, uma mulher de vestido branco, molhado, com olhos completamente negros. Ele tentou mostrar aos amigos, mas a imagem sumiu no momento da reprodução, deixando-o desconcertado. Enquanto isso, Sophie, a mais sensível do grupo, encontrou marcas de unhas cravadas nas paredes do quarto onde dormiria, acompanhadas de uma inscrição quase apagada: "Não durmam com a luz apagada." Assim que as velas eram apagadas, a escuridão parecia ganhar vida, e barulhos de passos ecoavam pelos corredores. Uma das câmeras gravou sozinha durante a madrugada, captou risadas infantis, seguidas por gritos abafados, como se alguém fosse sufocado. Os amigos começaram a discutir se deveriam ir embora, mas toda tentativa de abrir portas ou janelas falhou. As fechaduras estavam seladas e o vidro, quando quebrado, se regenerava diante dos olhos deles. Eric tentou quebrar uma cadeira para forçar a saída, mas a madeira se dissolveu em suas mãos, transformando-se em uma gosma preta que grudou em sua pele, deixando uma marca em forma de olho no braço. Sophie passou a ouvir vozes que a chamavam pelo nome, prometendo revelar um segredo sobre seu passado. Max, o mais cético, começou a ver sua mãe morta nos corredores, pedindo ajuda, fazendo com que ele corresse desesperado pelo interior da mansão. Os outros amigos, cada um em seu quarto, passaram a sonhar com cenas de tortura que envolviam seus próprios corpos sendo oferecidos como sacrifício para algo que vivia no subsolo da casa. Ao acordarem, traziam hematomas e cortes que não tinham antes de dormir. O pânico crescia, mas ao mesmo tempo havia uma força invisível que os impedia de pensar com clareza, como se estivessem drogados, entregues às vontades da mansão. As paredes do salão principal se cobriram com símbolos luminosos e o chão tremeu como se algo tentasse emergir. Os 6 amigos foram arrastados até a mesa de jantar por correntes invisíveis. Lá, viram novamente a mulher de vestido branco, que agora exibia um sorriso macabro e dentes afiados demais para serem humanos. Ela caminhou ao redor deles, sussurrando em línguas diferentes, e cada palavra parecia cortar a pele dos turistas como lâminas. Um a um, foram sendo marcados com símbolos queimados em suas testas, enquanto a casa absorvia suas energias. O sangue que escorria das feridas pingava no chão e alimentava rachaduras que revelavam óleo e bocas famintas abertas no piso. As câmeras do grupo foram encontradas dias depois, boiando na praia, dentro de uma mochila encharcada. Quando as autoridades tentaram assistir às gravações, só havia estática, exceto por alguns segundos finais. A imagem da mansão iluminada por relâmpagos, com 6 silhuetas presas nas janelas, batendo contra o vidro em desespero. Depois, apenas a tela escura e um sussurro em inglês: "They belong here now", eles pertencem a este lugar agora. A casa, satisfeita, voltou a esperar pelo próximo anúncio turístico, pronta para atrair mais almas estrangeiras que buscavam apenas férias, mas encontrariam um destino eterno entre suas paredes. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim, transportando 239 passageiros e tripulantes. Inicialmente, tudo parecia normal, mas horas depois, o avião desapareceu dos radares sem qualquer comunicação de emergência. O avião, um Boeing 777-200ER, não deixou sinais claros de destruição ou falha técnica durante o voo. A aeronave simplesmente sumiu em meio ao Oceano Índico, gerando um dos desaparecimentos mais estudados e misteriosos da história da aviação moderna. As buscas iniciais focaram no Mar do Sul da China,
mas logo as investigações foram ampliadas para o Oceano Índico Ocidental. Satélites e radares militares confirmaram sinais de que o avião mudou de rota de maneira inesperada, desviando-se completamente de sua trajetória planejada. Essa alteração provocou uma série de especulações, desde falhas técnicas de sabotagem até sequestro por forças desconhecidas. Nenhuma evidência concreta foi encontrada nas áreas inicialmente buscadas, deixando investigadores perplexos diante da aparente desmaterialização da aeronave. Peças de destroços foram encontradas anos depois, espalhadas em ilhas do Oceano Índico e na costa da África, confirmando que o MH370 caiu em algum ponto remoto do oceano. Entretanto, os dados recuperados não revelaram informações suficientes para esclarecer a causa exata do desaparecimento. Investigações aprofundadas analisaram possíveis falhas mecânicas, interferência humana e hipóteses de emergência a bordo, mas nada explicou por que o avião mudou de rota drasticamente e como ocorreu a perda total de comunicação e sinal. Entre as teorias mais comentadas estão ações deliberadas de pilotos ou copilotos, sequestro por terroristas ou até intervenção tecnológica desconhecida. A ausência de registros claros do que ocorreu nos últimos minutos de voo permite que o caso se mantenha aberto a interpretações e especulações. Especialistas em aviação afirmam que, embora acidentes possam ocorrer, a precisão com que o avião desviou e desapareceu torna o incidente altamente incomum, criando um enigma moderno que mistura mistério, ciência e conjectura. O desaparecimento do MH370 provocou uma onda global de atenção midiática e científica. Documentários, livros, artigos e conferências dedicaram-se a tentar reconstruir o caminho do avião e descobrir seu destino. A incerteza sobre o que realmente aconteceu transformou o voo MH370 em símbolo de desaparecimento misterioso, destacando como, mesmo com tecnologia avançada de monitoramento e satélites, o desconhecido ainda pode engolir vidas humanas sem explicação clara. Até hoje, o MH370 permanece como um dos maiores mistérios da aviação moderna. Nenhum relatório oficial conseguiu determinar com precisão as causas do desaparecimento e a sensação de enigma permanece. O caso reforça a ideia de que, em situações extremas, o desconhecido ainda pode surpreender e desafiar a lógica, deixando rastros incompletos e um fascínio global. A história do MH370 é lembrada como um alerta sombrio de que, mesmo em pleno século XXI, alguns desaparecimentos permanecem inexplicáveis, gerando medo, fascínio e intermináveis especulações. Na noite de 21 de outubro de 1978, o jovem piloto australiano Frederic Valentichi, de apenas 20 anos, decolou em seu avião monomotor Cessna 182 litros para um voo de treinamento de Melbourne até a Ilha King. O trajeto era simples, com boas condições meteorológicas, mas algo incomum aconteceu durante a viagem. Enquanto sobrevoava o Estreito de Bass, Valentichi fez uma comunicação de rádio que marcaria para sempre a história da aviação. Relatou estar sendo seguido por um objeto voador não identificado, descrevendo luzes verdes e movimentos impossíveis para qualquer aeronave convencional. Durante a comunicação, Valentichi explicou que o objeto parecia brincar com ele, aparecendo e desaparecendo, sobrevoando seu avião em alta velocidade. O jovem piloto soava calmo, mas claramente intrigado e apreensivo. Poucos minutos depois, relatou que o motor do avião estava apresentando problemas, como se estivesse sendo interferido por alguma força externa. O operador de rádio escutou cada detalhe e tentou manter contato, mas a situação tomou um rumo aterrorizante quando Valentichi pronunciou suas últimas palavras: "Não é uma aeronave." Após isso, o som de metal sendo distorcido foi registrado e o contato foi perdido para sempre. O avião de Valentichi nunca foi encontrado. Nenhum destroço, corpo ou peça do Cessna foi recuperado, apesar de buscas intensas conduzidas pela Força Aérea e pela Guarda Costeira Australiana. O mistério ganhou proporções internacionais, com manchetes em jornais do mundo inteiro, enquanto especialistas buscavam uma explicação racional para o desaparecimento.
Alguns sugeriram que Valentiche teria sofrido desorientação espacial, confundindo planetas ou reflexos de luz com OVNIs. Outros acreditavam que ele pode ter simulado o encontro para desaparecer intencionalmente. No entanto, o fato de não haver qualquer vestígio físico do avião mantém o mistério vivo até hoje. Testemunhas na região relataram ter visto luzes estranhas no céu na mesma noite do desaparecimento, corroborando, em partes, a versão de Valentiche. Ufólogos afirmam que o caso é um dos mais fortes indícios de contato imediato com objetos voadores não identificados. O som metálico captado no último instante da comunicação, sem explicação técnica até hoje, adiciona uma camada ainda mais perturbadora ao enigma. Com o passar dos anos, o desaparecimento de Valentiche inspirou livros, documentários e investigações independentes. Alguns estudiosos insistem na hipótese de abdução alienígena, enquanto autoridades mantêm a explicação de possível acidente, embora nunca tenham conseguido comprovar. Para a família de Valentiche, a falta de respostas foi devastadora, e a ausência de restos mortais ou destroços reforça a dor e a dúvida. O caso se transformou em um dos desaparecimentos mais icônicos e misteriosos da história da aviação, sempre lembrado em debates sobre fenômenos aéreos inexplicáveis. Até hoje, o sumiço de Frederic Valentiche é um enigma sem solução. Nenhuma investigação oficial conseguiu explicar satisfatoriamente o que aconteceu naquela noite de 1978. A gravação de suas últimas palavras e o silêncio que se seguiu permanecem como prova inquietante de que algo incomum ocorreu. Se foi um acidente, uma encenação ou um encontro real com forças desconhecidas, nunca saberemos. O caso Valentiche continua sendo um dos desaparecimentos mais bizarros da história, lembrando que, às vezes, os céus escondem segredos que ultrapassam qualquer explicação lógica. Ambrose Bierce foi um renomado jornalista, satirista e escritor americano, famoso por suas histórias sombrias e seu estilo irônico. Conhecido como Peter Bierce, ele construiu uma reputação por explorar os horrores da guerra e os mistérios da morte em suas obras literárias. Mas o maior mistério envolvendo seu nome não está em seus livros, e sim em sua vida real. Em 1913, já com 71 anos, Bierce partiu em uma viagem ao México durante o turbulento período da Revolução Mexicana. Após algumas cartas enviadas a amigos relatando sua experiência, ele desapareceu sem deixar rastros, entrando para sempre no hall dos maiores enigmas da história. As últimas correspondências de Bierce são intrigantes. Em uma delas, escreveu: "Adeus. Se você ouvir falar de mim novamente, saiba que será em algum lugar interessante." Essas palavras soaram como uma despedida consciente, quase como se ele soubesse que não retornaria. No México, ele foi visto acompanhando tropas revolucionárias, mas depois de determinado ponto, seu paradeiro se perdeu completamente. A falta de documentos oficiais, testemunhos confiáveis e registros militares faz com que seu destino seja um mistério até hoje. Teorias abundam. Alguns acreditam que Bierce foi executado por tropas do revolucionário Pancho Villa, acusado de espionagem. Outros defendem que ele foi morto em combate ou vítima de bandidos que atuavam na região. Há ainda a possibilidade de que ele tenha simplesmente escolhido desaparecer, encenando a própria morte como parte final de sua vida, coerente com sua visão sombria e irônica do mundo. Para os estudiosos, qualquer uma dessas hipóteses é plausível, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada para sustentá-las. O desaparecimento de Bierce é especialmente enigmático porque ele mesmo cultivava, em seus textos, reflexões sobre a morte, o destino e o inexplicável. Muitos acreditam que seu sumiço parece uma conclusão literária perfeita para a vida de um homem que vivia fascinado pelo mistério. A ideia de um escritor cuja última obra foi desaparecer sem deixar vestígios é um detalhe que alimenta a aura de lenda em torno de seu nome. O fato de não haver corpo, registros ou testemunhas confiáveis apenas intensifica o enigma. Com o passar dos anos, Ambrose Bierce se tornou não apenas uma figura literária, mas também um ícone cultural ligado ao desaparecimento inexplicável. Seu sumiço gerou inúmeras biografias,
investigações e até obras de ficção que tentam imaginar o que aconteceu. Ele entrou para o seleto grupo de figuras históricas cujo fim permanece em aberto, provocando tanto fascínio quanto frustração em quem busca respostas. A mistura de realidade, literatura e mistério tornou sua história um dos casos mais comentados da literatura e da história norte-americana. Até hoje, o destino de Ambrose Bierce permanece um enigma absoluto. Não há corpo, registros ou provas que revelem o que realmente aconteceu no México em 1913. Seu desaparecimento é lembrado como um dos mais bizarros da história porque combina o real com o simbólico. Um homem que escreveu sobre o inexplicável acabou tornando-se parte dele. Para leitores, estudiosos e curiosos, a história de Bierce é um lembrete sombrio de que, às vezes, o maior mistério de todos não está nos livros, mas na própria vida real.